Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 30. Está escrito assim: e respondendo Jesus, disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos ladrões, os quais o despojaram e, espancando-o, partiram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou de largo. Assim também um levita, quando chegou ao lugar onde ele estava, viu e também passou de largo. Mas um bom samaritano, estando de viagem, chegou até ele e, vendo-o, teve compaixão dele, e aproximando-se dele, atou-lhe as feridas e derramou nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo ele, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro. Tirou 2 denários e deu ao hospedeiro. Tirou 2 denários e deu ao hospedeiro. E disse ele: cuida dele para mim, porque tudo que ele gastar, eu lhe pagarei quando voltar. Não se assente, coloque a sua Bíblia no banco, por gentileza. Dá só uma olhadinha para esse crente aí, e eu quero tematizar essa palavra para o bom entendimento. Olhe para os olhos desse crente que está ao seu lado e diga para ele: avivamento. Não, está muito fraco para muita gente. Diga forte: avivamento na hospedaria. Agora profetiza para ele, diga para ela: você está na hospedaria de Deus. Então aproveita que está na hospedaria e solte o grito de glória, porque Ele cuida de ti. Toma assento, por gentileza. Glória a Deus. Queridos, o referido texto do capítulo 10 do Evangelho de Cristo vai mencionar que Jesus Cristo vai convocar 70 discípulos, além dos 12 que já havia convocado. E esses 70 discípulos vão receber de Cristo uma ordem. A ordem é partir para algumas cidades para pregar o Evangelho. E esses 70 discípulos que vão partir, você vai perceber no capítulo 10, que quando Jesus está enviando os 70, Jesus vai dar uma orientação, Jesus vai liberar um sermão, Jesus vai ensiná-los a como entrar e como sair da cidade. E esse Jesus que está ensinando como entra e como sai, vai ser tomado por Deus ou pelo Espírito Santo, ou ele mesmo vai sentir esse regozijo, porque ele também é Deus. Mas o que me chama a atenção, capítulo 10, é que quando ele está pregando, ensinando os discípulos, o texto diz que ele se alegrou muito em espírito. E esse alegrar-se em espírito é
está cheio do Espírito. E depois que ele se alegrou, ele vai profetizar acerca das cidades. Terminando ele de profetizar para as cidades, ele vai virar-se aos discípulos e vai dizer: eis que vos dou poder. Capítulo 10, versículo 19. Poder para quê? Para pisar em serpentes e escorpiões. Porque Cristo nunca enviou ninguém sem antes delegar poder. Quando Cristo deu esta ordem, o texto vai dizer que um certo doutor da lei, um jurista, vai se levantar e vai chamar a Cristo a atenção. E ele está entendendo que Cristo está falando do reino e de salvação de almas. Ele vai olhar para Cristo e vai dizer: o que é necessário para que eu tenha a vida eterna? Cristo, sabendo que ele é um entendedor da lei e que ele é alguém que estuda a palavra, Cristo diz ao doutor da lei: o que é que está escrito na lei? E como é que você lê e a interpreta? O texto diz que ele olha para Cristo e diz: está escrito, amarás ao Senhor Deus de toda a tua força e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Cristo olha para esse homem e diz a ele: disseste bem, faça isso e tudo te sucederá bem. Mas ele não se dá por vencido. Ele olha de novo para Cristo e pergunta uma pergunta equivocada. Qual é a pergunta? Ele diz: quem é, Senhor, o meu próximo? A preocupação do doutor da lei é quem é o seu próximo. Na verdade, a pergunta tinha que ser invertida. Não é quem é o meu próximo, é de quem eu sou próximo. Porque eu saber quem é o meu próximo é eu saber quem pode me ajudar, quem pode me fortalecer. Mas eu saber de quem eu sou próximo é quem eu estou pronto para estender as mãos. Então ele pergunta de forma equivocada, e Jesus vai falar a ele essa história. Que história, pregador? Que a gente acabou de ler. Jerusalém, cidade de paz, lugar de milagre, lugar de glória. Jerusalém é lugar de santidade. Jerusalém é lugar de poder de Deus. Estar em Jerusalém é estar em afinidade com Deus. Estar em Jerusalém é andar afinado com Deus. Estar em Jerusalém é experimentar milagre todo dia. Estar em Jerusalém é experimentar o melhor do céu na terra. Mas o texto sagrado diz, senhoras e senhores, vai lhe apresentar duas cidades. A primeira é Jerusalém, habitação de paz. A segunda cidade é Jericó. Jerusalém, toda vez que fazia as suas festas, ficava tomada pela multidão, porque vinham gente de longe, a fim de aproveitar e oferecer o seu melhor para Deus em Jerusalém. Festa da Páscoa, festa dos tabernáculos, era tomada de gente. As hospedarias que haviam em Jerusalém ficavam superlotadas, porque aonde havia festa, havia um povo que gostava de festar. Porém, essas hospedarias que estavam em Jerusalém, havia sim um padrão dentro da hospedaria. E qual era o padrão, pregador? O padrão da hospedaria era o mesmo padrão de Jerusalém. Padrão de santidade, padrão de oração, padrão de glória, padrão de poder, de manifestação de Deus. Por quê? Porque as hospedarias estavam vinculadas diretamente em Jerusalém. Então tudo que acontecia em Jerusalém refletia na hospedaria. E essas hospedarias que hospedavam os seus viajantes
existia esse padrão. Havia um critério. Qual era o critério? Pode chegar do jeito que tiver. Pode vir quebrado, pode. Pode vir bêbado, pode. Pode vir maconhado, pode. Pode vir drogado, pode. Pode vir prostituta, pode. Porém, ao entrar na hospedaria, tem que se adequar ao padrão da hospedaria. Por que, pregador? Vem bêbado, mas não fica bêbado. Vem prostituta, mas sai fiel. Vem drogado e sai liberto. Vem traficante e sai pregador da palavra. Oh, glória! Entravam. Em contrapartida, eu preciso que você entenda esse contexto. Em contrapartida, a outra cidade chamada Jericó, quando Josué foi invadir a cidade, o texto diz que depois que as muralhas caíram, Deus deu uma ordem. A ordem de Deus é: maldito será o homem que reedificar esta cidade. Então Jericó é cidade de maldição. Porém, esta cidade de Jericó era oportunista. Como assim, pregador? Sabiam que quando existiam as festas do tabernáculo e as festas da Páscoa, ficava tomada por gente na região de Jerusalém. Então essa cidade chamada Jericó, Jericó, o seu nome significa fragrância. Por que fragrância? Porque em Jericó havia os melhores perfumistas. Por isso seu nome tornou-se fragrância. E toda vez que havia uma festa em Jerusalém, festa da Páscoa, festa do tabernáculo, em Jericó também havia uma festa similar. Que festa era esta, pregador? Uma festa chamada Festa da Fragrância. Como era feita essa festa? Todos 7 dias seguidos, o mesmo período da festa dos tabernáculos, Jericó fazia essa festa. Os melhores perfumistas se reuniam em Jericó, a fim de expor a seus perfumes, mostrar as suas vaidades. Então Jericó também ficava tomada por pessoas. E como algum dos irmãos já é sabido da igreja, as prostitutas da época, as meretrizes, tinham o trabalho de comprar os melhores perfumes para perfumar as suas camas, a fim de relacionar-se com algum homem. Então nesses 7 dias da festa da fragrância, as meretrizes desciam para Jericó. Então Jericó ficava tomada por meretriz. E sabendo os viajantes que lá era um ambiente de promiscuidade, ambiente de prostituição, também em Jericó haviam hospedarias. Porém nas hospedarias de Jericó não passavam de prostíbulos. E esses prostíbulos também ficavam tomados por pessoas. Logo, quando os homens viajantes sabiam da festa da fragrância, sabiam que ia ter muita meretriz, sexo liberado, mulheres fácil demais, e desciam para Jericó a fim de aproveitar a festa que ia madrugada dentro. Porém, enquanto em Jerusalém havia festa de santidade, festa de glória, festa de poder de Deus, aonde em Jerusalém o paralítico saía andando, o cego saía enxergando, o mudo saía falando, em Jericó a promiscuidade rolava solta. E qual é o problema de tudo isso, pregador? O problema é que esse moço, esse homem que está experimentando Jerusalém, está vivendo o melhor de Deus, está experimentando o que tem Jerusalém, está vivendo o tempo de glória, está vivendo um tempo de poder, está vendo a manifestação de Deus, está vendo o fogo descer no altar, está experimentando o melhor de Deus, está rodopiando na cidade santa, está dando glória, está dando aleluia. Mas o coração desse homem está fora de Jerusalém, a mente dele está vinculada a Jericó. Segura para a glória. O corpo físico está em Jerusalém, mas o coração está em Jericó. E ele está dizendo: a hora que acabar o culto de
Jerusalém, a festa de Jericó que vai entrar madrugada dentro. Eu vou descer para dar uma passeada, eu vou descer para dar uma prostituída. E olha para cá, esse homem estava acostumado a descer e a subir. Logo esse homem está levando uma vida dúbia, está querendo Deus, mas também está querendo o mundo, está querendo andar com Deus, mas também está querendo a prostituição, está querendo santidade, mas também quer levar uma vida profana. E olha para cá, Deus está olhando e dizendo: se você não parar com essa dubiedade, se você não parar com esse sobe e desce, se você não parar com essa sua caminhada fácil, eu vou levantar alguém para te parar. Eu te paro, mas não te perco para Jericó. Deixa eu ver quem é de Jerusalém. Alabaia. Quem é de Jerusalém? De Jerusalém ele era, mas ele aproveitava o culto de Jerusalém durante o dia, adorava em Jerusalém, mas ao cair da noite, irmão Abimael, ele arrancava a roupa de adorador, tirava a roupa de profeta e descia com roupa de prostituto para Jericó. E Deus está olhando de cima e dizendo: eu vou dar um jeito de parar essa baderna, eu vou dar um jeito de parar essa bagunça, porque na minha casa não vai viver de forma dúbia. Quando o culto acaba, o problema não é na hora, o problema não está no culto, o problema está quando as luzes da igreja se apagam e o culto acaba. Quem é da hospedaria de Deus, quando o culto acaba em Jerusalém, ele volta para a hospedaria no mesmo padrão, na mesma pegada, opa, alguém pegou lá, no mesmo glória, no mesmo aleluia, na mesma língua estranha. E quando entrava na hospedaria, o hospedeiro chamado Espírito Santo dizia: pode entrar, você está na casa de Deus, pode continuar cultuando. Por quê? Porque tem gente que só cultua a Deus na igreja. Só que quem é da hospedaria está dizendo: o culto acaba aqui, mas continua no carro, continua na casa, na empresa, aonde eu entrar ainda vai ter. Deixa eu ver quem crê. Não é mais ura pra cá. Ele diz: vou sair, é só 5 minutos, vou passear. O objetivo era descer para Jericó. Ele está dizendo: pastor não está vendo, o sacerdote não me enxerga, eu vou aproveitar que não tem ninguém me vendo, vou descer para dar uma prostituta. E o texto diz que sair de Jerusalém ele até sai, porque Deus nunca vai te prender na igreja. Se quiser sair, a porta está aberta. O problema é se você vai alcançar o destino que você projetou. Porque Deus está dizendo para alguém aqui hoje: você pode até projetar o caminho, mas assim diz o Senhor: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos são melhores do que os seus pensamentos. Eu bem sei o pensamento que tenho de vós, é pensamento de paz, de bênção. Levanta a mão para dar glória. Ele ainda está te vendo na terra. Ele está dizendo: eu cuido de ti, da tua casa, fica em Jerusalém, não saia da presença. Ele sabe. E há um caminho, Abimael, entre Jericó e Jerusalém. E o caminho, o texto diz, o caminho era de salteadores. O caminho era de quem? Mais forte, o caminho era de quem? Os ladrões dominaram o caminho. Alabarachuri calacei. Ai de calamúncia. Vou dizer de novo: os ladrões dominaram o caminho e disseram: aqui só passa se pagar pedaço. Uracalachei iminência. E eles esperavam, por quê? Porque eles sabiam, minha irmã, que quem vinha para Jerusalém, quando quem saía, vinha trazendo alguma coisa e saía levando alguma coisa. Porque quem se envolve em Jerusalém nunca anda de mão vazia. Eles esperaram. Quando ele saiu, o texto diz, caiu na mão dos salteadores.
Sabe qual é a vontade do diabo? É entrar aqui e te arrancar pelos cabelos. Vou dizer de novo: a vontade do diabo é entrar aqui dentro, quebrar a gente de pau. A vontade dos ladrões, do salteador, é entrar em Jerusalém e arrancar a gente à força. E aí, como ele não consegue entrar, ele espera lá fora. Só que o que o diabo não sabe é que tem Deus cuidando da tua vida. Há um Deus cuidando da tua história. Enquanto você estiver em Jerusalém, Satanás não te toca, pombagira não te toca, trancar a rua não te toca, enxuga a caveira não te toca. Há um Deus cuidando da tua casa, né? Emamborece prominaia, alabara shebida cominara saio. Eles saem, eles roubam, depois espancam. Olha para mim, eles batem, machucam, ferem, mas não. Você pegou isso aqui não? Eu vou dizer de novo: ele fere, machuca, mas não. Cutuca esse crente e diga para ele: pode estar quebrado, moído, mas ainda está vivo. Porque, pregador, a vontade é matar, mas só toca na tua vida quem Deus deixar. Só deba na calábia. O Espírito está dizendo: quem é de Jerusalém pode ser quebrado, moído, mas o diabo não vai tirar a vida. Andoquilas, xeriprominância, tipoquerafácia, alapara xeriminância. O quebraram e o deixaram meio. Meio morto é vivo. Meio morto é vivo. É morto. Não é nem morto e nem. Se ele está meio morto, ele não tem força para caminhar, não consegue andar, está quebrado, ferido no caminho. Aí o texto diz: isso aqui me mexeu com os meus neurônios. Por quê? Porque uma coisa é um homem e o texto não dá nome para ele. Então ele é um anônimo na igreja, que saiu sem ninguém perceber a sua saída. É alguém que não cantava, não pregava, não profetizava, não tinha destaque na igreja, e caiu na mão dos salteadores e está todo quebrado. Uma coisa é alguém que passa desapercebido na igreja cair na mão dos salteadores. Outra coisa é quem tem nome. Outra coisa é quem é conhecido. O texto diz que com o apagar das luzes, segura isso aqui, gente, quando o culto acabou em Jerusalém, o anônimo foi o primeiro a sair e disse: vou descer para Jericó. Só que o que me espanta não são os anônimos saírem, o que me espanta é o sacerdote. Por quê? O sacerdote é quem tem prioridade na casa. Sacerdote é quem manuseia o altar. Sacerdote é quem conhece e ouve Deus. E o texto diz: e o sacerdote passou pelo mesmo caminho. E daí, pregador? É o sacerdote esperando acabar o culto para descer prostituir. Vou falar, Jesus, tranquilo, porque está cheio de gente com credencial de sacerdote, nome de profeta, de pregador, mas não vê a hora do culto acabar para prostituir na internet, vai para pornografia. Sai para lá, Satanás. Deus vai levantar uma geração fiel. Urando Shebidaia, Ulabaras. Essa bagunça na igreja vai acabar. Essa patifaria vai acabar. Deus vai levantar quem tem sangue no olho, cheio da presença. Emanuca Shepukidas Eidikel Sheminacanus. Sabe qual é o problema? Esse moço está esperando que alguém o veja. Ele está aguardando o olhar de alguém. E ele está esperando que o sacerdote o veja, que o levita o enxergue. Só que o texto diz, gente, que ver, o sacerdote até viu.
Então o problema aqui não é visão. Vou dizer de novo, o problema não é visão. O problema não é ver alguém quebrado. O problema não é ver alguém falido, machucado, ferido no caminho. O problema não é ver alguém na cachaça, na droga, na cocaína, na prostituição. Não, não é esse o problema. O problema é o que eu faço com aquilo que eu vejo. É o que eu faço quando eu vejo. E daí, pregador, o texto diz: ver ele até viu, mas está quebrado. Já havia sido roubado, não tinha mais nada para oferecer. O sacerdote, já que não tem nada para me dar, já que não tem nada para me oferecer, vou deixar quebrado no caminho. Porque tem gente que abraça você pelo aquilo que você tem, fica contigo pelo que você pode dar. Mas tem alguém chegando aí que não precisa do que você tem, do que você pode. Ele vai porque te ama. Ela chica labaraia se pro medicando. Você confiou demais em gente que não era para confiar. Você está esperando demais de quem tem nome. Você está esperando demais de quem tem nome, de quem tem título, de quem tem cadeira. Tira a tua confiança do homem, bota a tua confiança em Deus, que Ele vai prover o socorro. Ele olhou. A falta não é de visão. Ele viu e passou de largo. Por quê? Porque era sacerdote, mas não tinha atadura. Vou dizer de novo. Era sacerdote, mas não tinha atadura. Oh, glória. Aí vem o levita, pastor Abimael, no mesmo caminho. O levita faz pior. O texto diz: se aproximou dele e vendo-o, o passou de largo. O levita está vasculhando se tem alguma coisa, se sobrou alguma coisa para gastar em Jericó. Porque não é pelo fato de ser cantor que o isenta de pecado. Ele canta na igreja, mas prostitui no mundo. Vou falar, Jesus. E está cheio de cantor assim, que canta em Jerusalém, mas é efeminado em Jericó. Adora em Jerusalém, mas vive prostituindo em Jericó. Deus está dizendo: eu estou passando uma vassoura nos púlpitos da minha igreja. Eu estou aproveitando a crise da pandemia. Eu vou arrancar as prostitutas, os meretrizes. Vou arrancar os sem vergonha do altar. Eu vou levantar uma geração cheia, 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 cheia e curada. Mandou-se. Olha aqui para mim. Passou de lá. Aí o que me chama a atenção aqui, o caminho é de quem, gente? Mais forte, o caminho é de quem? Mais forte, o caminho é de quem? Do ladrão. A pergunta que eu faço é: os ladrões pegaram o anônimo e arrebentaram, saquearam. A pergunta é: por que não pegaram o sacerdote? Por que não pegaram o levita? É simples, está no texto. Talvez passou despercebido, porque eles estão no mesmo. Arrepiou tudo aqui. Ei, tem credencial de sacerdote, de profeta, de levita, mas anda no caminho de ladrão, anda de mãos dadas com o saqueador. Sai pra lá, Satanás. Deus vai levantar uma geração sadia, curada, pra glória dele. Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver quem é. Aí o texto diz: mas vinha pelo mesmo. Aí o texto diz: e ia de viagem um bom samaritano. No mesmo. E agora, pregador? Bom samaritano no caminho dos ladrões. É bom, mas está no mesmo caminho. E aí? O problema não é estar no caminho dos ladrões. O problema não é estar no mesmo caminho que salteadores. O problema não é estar no mesmo caminho que prostitutas, que meretrizes.
O problema é que direção toma estando no caminho. O que se faz no caminho? Porque ele é bom samaritano, está no mesmo caminho, porém o sentido é contrário. Enquanto tem sacerdote levita descendo, tem gente boa subindo. Enquanto tem gente ruim descendo, tem gente boa subindo. Enquanto tem prostituto descendo, tem gente fiel subindo. Deixa eu ver quem crê. Deus te chamou para subir, levanta a mão. Deus te chamou para subir. Ninguém arranca a tua caminhada, ninguém destrói o que Deus projetou para ti. Ele te conhece. Quem é ele, pregador? Quem é ele? Bom samaritano. Isso aqui é para crente pentecostal da glória de rachar a coluna. Bom samaritano. E daí? E daí que ser bom não é nome, é qualidade. E samaritano também não é nome, é origem. Logo ele não tem? Ele não aparece com nome. Por quê? Porque quem é bom não precisa de nome. Opa, alguém pegou lá. Quem é bom não precisa de fama. Quem é bom não precisa de aparecer. A qualidade que ele tem mostra quem ele é. Oh glória! A qualidade que ele tem revela quem ele é. Olha pra cá. Você não precisa de microfone, não precisa aparecer, não precisa estar no altar. A qualidade que você tem vai revelar quem vê você. Deixa eu ver quem é bom. Levante a mão para adorar. Urabaracandaranha. Você será reconhecido pelo aquilo que faz, não pelo nome que carrega. Levante o comum trecabadaia. Urabandoio xeri calabaraceia rapracada. Ele é bom no mesmo caminho, só que em direção. Dá uma cutucadinha de leve para esse crente aí e diga para ele assim: Deus vai te colocar no caminho do ladrão, no caminho da prostituta, do traficante, do viciado. Agora fala para ele, mas não é para você descer com eles, é para você arrastar eles para cima. É para você trazer eles para cima, oh glória. Porque aonde você vai, quem você encontrar no caminho se arrasta junto. Quem é pentecostal, aonde encontra, diz: vou para a igreja, bora comigo. Vou para a oração, bora comigo. Vou para adorar a Deus, bora junto. Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver quem é de cima, levanta a mão. Abre a boca, vai. Abre a boca, vai. Abre a boca, vai. Levante a mão e não passe. Levante a mão e não passe. Aonde você passar, você vai arrastar alguém contigo. Alá se reparar. Urabando que dará sara pra colar. Quebrado. Primeira ação, ele desce do cavalo. E se você não pegar essa aqui, não tem problema, eu guardo no bolso. Depois eu levo para casa e dou glória dentro do banheiro sozinho. Primeira ação, ele desceu do cavalo. Ele disse: não preciso de posição. Ele desceu da posição que estava. E ele está dizendo: se precisar perder para salvar, eu perco. Se precisar descer, eu desço. Se precisar sair da cadeira, eu saio. Se precisar largar, pô, eu largo a posição. Pregador, prova para mim, provo. Lá vai. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo e desceu, e desceu, e desceu, e desceu, tomando forma de homem, e foi a morte, morte de cruz. Menacan, pera comando, barat se profacia, elepro de canto yosé, é prominência de comância. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui hoje? Quem é bom, se precisar perder para salvar alguém, ele perde.
Se precisar abrir mão de alguma coisa, ele abre. Se precisar perder carro, perder casa, ele perde. Mas ele não perde a alma para Satanás. Ele não perde o amigo, ele não perde a família. Deixa eu ver quem crê. Amando calabaia, calabarosso, Shebida canduraia, arabracandara, perca o que tiver que perder. Se tiver que perder carro, perca. Se tiver que perder casa, perca. Mas a tua alma, a tua família, você não vai perder. Os amigos, você não vai perder. Ele desce. Segundo ele se aproxima. Vou dizer de novo. Segundo ele se aproxima. Ele está indo aonde o sacerdote nem quis chegar. Ele está chegando aonde o levita não quis chegar. Terceiro, o texto diz: ele ata a sua ferida. Sabe qual é o problema? É que ferida aberta faz com que o sangue saia. E sangue na Bíblia é sinal de vida. Então nessa dubiedade, nessa indecisão, não sabe se desce ou se sobe, não sabe se fica ou se não vai, nessa dubiedade, passou pelo estreito, está todo quebrado, todo moído, e alguém está dizendo: se continuar no caminho vai perder a vida. Mas está chegando alguém que está dizendo: estou trazendo a atadura que vai fazer você parar de perder a vida. Estou trazendo alguma coisa que vai estancar o sangue. Estou trazendo alguma coisa que vai te dar vida de volta. Estou trazendo alguma coisa que vai colocar a depressão para fora, vai sarar as feridas. Deixa eu ver quem crê. A palavra ainda sara feridas. Não vai embora não, baterista. Fica aqui para você me ajudar, homem. Fica aqui. Olha para cá. Terceiro, ele amarra. E só depois de atar a ferida é que ele deita azeite. Não tem como ter azeite sem ter atadura. Não existe azeite sem atadura. Deus está dizendo: primeiro vem a atadura, depois vem o azeite, oh glória. Só que tem gente iludida achando que por causa do grito, do pulo, é azeite, é unção, é nada. Azeite é só através da palavra. Azeite é através da atadura. Deixa eu ver quem trouxe a atadura. Levante ela para cima. Só quem tem, levanta, 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 levanta. Só para o diabo passar raiva, levanta o mais alto que você puder. A atadura vai salvar a vida. Uras de promícia permi. Ele deita azeite na ferida. Olha aqui para mim, gente. Ele deita azeite na. Então quanto mais ferida, pegou não? Tem alguém que está dizendo assim: eu estou muito machucado. Fica tranquilo, é mais azeite que vai. É muita ferida, não tem problema, é mais azeite. Quanto mais ferida, quanto mais machucado, mais azeite vai descer na tua vida. Quem crê nessa palavra? Olha aqui para mim isso aqui. Ele deita azeite fora, irmão Mimael. Ele não traz para a hospedaria para deitar azeite. Ele deita azeite ainda fora, antes de arrancar ele do chão. Ele sara as feridas, deita azeite e coloca vinho, símbolo de alegria. E Deus está dizendo para alguém aqui hoje: antes de eu te levantar aonde eu estava, primeiro eu vou sarar tuas feridas, vou te ungir com azeite e vou te dar alegria de volta. Você vai voltar a ter a alegria de Jerusalém. A depressão vai sair, a síndrome do pânico vai embora. Você vai voltar a ter alegria de adorar a Deus. Você vai ter alegria na hora de dormir de novo. Deus está botando para correr. Levanta a mão para adorar. Ele está sarando as feridas. Depois que ele sara, deita azeite e bota vinho, o texto diz: para poder levantar ele teve que descer. E quando ele desceu, ele levanta.
E o texto diz, aqui é só para crente doido. E o texto diz, e o colocou sobre a sua cavalgadura. Oh glória. Você não pegou não, só 3 que recebeu, vou dizer de novo. Colocou sobre a sua cavalgadura. É ele dizendo, eu vou te levantar no mesmo lugar que eu estou, na mesma posição que eu estou. Mas para eu te levantar, primeiro eu te saro, depois eu te unjo, depois te dou alegria. Porque eu não vou levantar crente ranzinza, ferido. Eu não vou levantar crente que não tem azeite. Eu vou levantar crente sarado, curado, para sarar outros. Oh, colocou no cavalo. E quem estava em Jerusalém diz, notícia ruim, corre. Quem está em Jerusalém está dizendo, saiu de Jerusalém, nunca mais volta. Nunca mais vamos ver a cara dele. Nunca mais ela pisa aqui. Só que esqueceu que no caminho tem um bom samaritano. E esqueceu que quem é de Jerusalém uma hora volta. Esqueceu que quem nasceu para viver em Jerusalém não consegue se adaptar em Jericó. Quem nasceu para Jerusalém não pode viver em Jericó nem no caminho quebrado. Deus está dizendo, eu vou trazer de volta, quebrado mas volta, machucado mas volta, ferido mas volta. Eu não sei se vai dar para dar glória. Está voltando aí, quebrado, ferido, mas está voltando, machucado mas está voltando, ferido mas está voltando, arrebentado mas está voltando, perdeu muita coisa mas está voltando para a presença. Quem olha para a porta, daqui a pouco quem está entrando na porta, ó, o bom samaritano, porta adentro de Jerusalém, e ele vai para hospedar. Você percebeu no texto que em nenhum momento quando ele chega ele pede permissão para o hospedeiro? Pode dizer de novo. Ele não pede permissão para o hospedeiro. Por quê? Porque estão tão afinados que um sabe o que o outro quer, um sabe o que o outro pensa. O hospedeiro já deu a ordem, pode trazer quebrado, pode trazer machucado, pode trazer ferido, pode trazer arrebentado, pode trazer destruído, pode trazer, porque aqui tem espaço. Nessa hospedaria tem lugar, nessa hospedaria tem cura, nessa hospedaria tem lugar para você ficar. Quem te trouxe te cuida durante a noite. O texto diz que cuidou dele a noite toda. Você não pegou isso aqui não, é só eu que vi isso aqui, eu acho. O texto diz, e depois de cuidar dele, porque quem te traz é responsável por cuidar de você. Quem te trouxe não foi o homem, foi Deus. Durante toda a noite, sabe o que ele está dizendo? O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. O que ele está dizendo é, no meio do teu choro, eu estou do teu lado. E se você precisar de pão na madrugada, conta comigo. Se precisar de uma botija de água, conta comigo. Se quiser mais azeite na ferida, conta comigo. Se precisar de mais vinho na ferida, conta comigo. Eu estou aqui para cuidar de você. Eu dei o tema, e o tema é avivamento na hospedaria. No outro dia, o que vai acontecer aqui é uma apresentação, e em meio à apresentação vai acontecer um culto. Que culto é esse? Devocional. Tem crente que ainda faz devocional? Vou te perguntar de novo, tem crente que ainda faz devocional? Porque tem crente que deita que nem um jumento e acorda que nem uma mula, nem a cama arruma, sai de casa, não fala nem bom dia para Deus, e sai e vai do jeito que vai. Só que aqui não, na hospedaria tem padrão.
Dormiu na hospedaria, ao acordar tem que participar do devocional. No devocional, o bom samaritano, o hospedeiro e o ex-quebrado, ele vai ser apresentado ao hospedeiro. Eu já estou encerrando aqui. Ele chama o hospedeiro e diz: esse eu encontrei no campo, quebrado, moído, arrebentado. Muita gente abandonou, o sacerdote esqueceu, o levita deixou para lá, mas eu encontrei ele quebrado. Segura isso aqui. Fecha teu olho por um instante, por um instante. Fecha, 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 fecha. Só escuta eu falar, fecha. Você consegue imaginar o dia que você chegou na igreja pela primeira vez? Como é que você entrou na igreja? Quando você aceitou a Cristo, você se lembra as feridas que você trazia para a igreja? Você se lembra os abandonos que você teve na caminhada? Você consegue se lembrar quando a gente te rejeitou? Você consegue se lembrar quando a gente te pisou, te humilhou? Você consegue se lembrar da forma que você chegou, a roupa que você vestia, o linguajar que você falava, aquilo que você comia, você bebia? Agora olha o que você veste hoje, olha o que você come hoje, olha o que você fala hoje. Ele te transformou na hospedaria. Fica de pé. Prepara o louvor. Prepara o louvor. Olha para cá. Ele apresenta e diz: este aqui eu encontrei no caminho quebrado. É calabarácia. Eu encontrei cheio de marcas, de feridas. Não tinha nada para me oferecer, mas eu gostei dele. Eu fui com a cara dele. Aí o texto diz: ele arranca do bolso 2 denários. Se você não pegar isso aqui, não tem problema, eu guardo e dou glória em casa. Ele arranca 2 denários, chama o hospedeiro e diz: está aqui o pagamento pela diária. Oh glória, eu estou pagando o preço por ele e por mim. Oh glória, o preço está sendo pago agora. Mas tem um porém: eu estou partindo de viagem. Segura isso aqui para dar glória. Ele estava de viagem, você percebeu? Ele mudou o itinerário, ele mudou a rota só para te resgatar, só para te trazer de volta. Ele mudou a rota. Depois que sarou, ele entrega na mão do hospedeiro, porque ele confia. Olha o que diz o texto: cuida dele. Esse pronome para mim é um pronome possessivo, de posse. Ele está dizendo: cuida dele porque ele é. Cuida dele porque eu tenho apreço por ele. Ele é meu. Eu achei perdido, mas é meu. Ele dá as 2 moedas e diz: e se ele gastar mais alguma coisa, se ele dá mais alguma despesa na hospedaria, se ele comer além do necessário, se ele precisar de água, se ele precisar de azeite, anota na lista, bota no caderninho, que eu te pago quando eu voltar. Você não pegou isso aqui não? O que ele está dizendo para nós é: você tem liberdade na hospedaria de Deus. Vou dizer de novo: você tem liberdade na hospedaria de Deus. Se é pão que você quer, come pão. Se é água que você quer, bebe água. Se é azeite que você precisa, então recebe azeite. Mas você não vai continuar parado, quebrado. Você tem liberdade
Levante a mão, levante as duas mãos, as duas. Talvez você está cansado de viver no meio do caminho, jogado nos cantos. Eu creio. Talvez você está cansado de viver quebrado e tendo muitas percas. Aleluia. Talvez você está cansado de ser ignorado por muita gente e quer voltar hoje para dentro da hospedaria de Deus. Dá um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Aonde está a primeira vida que quer voltar para Jesus hoje? Você não pode ficar longe da hospedaria de Deus. O hospedeiro está dizendo para você: aqui você tem alimento, aqui você tem investimento, aqui eu te saro, aqui eu te cuido, aqui eu sustento você.